Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar de um assunto do nono ano, que é o assunto de equações de segundo grau, e vamos ver como identificar uma equação, reconhecer quando uma equação é do segundo grau, seus coeficientes e escrever uma equação na sua forma reduzida, equação de segundo grau na forma reduzida. Para a gente começar, vamos iniciar relembrando o que é uma equação, tá? Então, uma equação vai ser toda a igualdade que contém letras que representam números desconhecidos. Então, para caracterizar uma equação, é preciso que haja igualdade e que apareça nessa equação incógnitas, que são os termos representados por letras. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? E vamos verificar em cada situação dessa se é ou não uma equação. Então, no primeiro caso, nós temos aqui 3x menos 1 igual a 11. Então, aqui a gente pode identificar a incógnita, x, e a igualdade. Então, isso aqui caracteriza uma equação. Esse primeiro caso aqui é uma equação. É uma equação. A segunda expressão possui a incógnita y, a gente identifica aqui a incógnita y elevada ao quadrado, e tem também a igualdade. Então, também é uma equação. No terceiro caso, a gente primeiro já identifica que não tem o sinal de igual. Então, mesmo tendo a incógnita aqui, o x, não aparece o sinal de igualdade. Não aparece a igualdade. Então, não é uma equação. Então, esse caso aqui não é equação. E no quarto caso, né, o último caso aqui, a gente tem o sinal de igual, mas a gente observa que não existe um termo desconhecido, não existe incógnita. Então, essa expressão aqui, ela não é equação. Também não é. Vamos falar agora sobre o grau de uma equação. Então, o grau de uma equação, ele é determinado pelo maior expoente da incógnita. No caso aqui, nós estamos trabalhando apenas com equações com uma incógnita, certo? Então, todas essas equações aqui possuem apenas uma incógnita. E a gente vai olhar para os expoentes dessas incógnitas e identificar o maior. Pelo expoente, nós determinamos, então, o grau da equação. Vamos olhar cada um desses exemplos aqui. No primeiro exemplo, equação 2x mais 5 igual a 13, nós observamos que o x não possui expoente. Então, quando o x não possui indicado o expoente, nós entendemos que esse expoente vale 1. Então, como só apresenta essa incógnita, não aparece nenhum outro termo com x, e o maior expoente dessa incógnita é 1, nós dizemos que essa equação é do primeiro grau. Então, do primeiro grau. No exemplo logo abaixo, nós temos 6x ao quadrado menos 9x igual a 0. Então, nós temos dois termos com x. Um onde o x aparece elevado ao quadrado
e outro onde x aparece sem expoente. Então, nesse caso do x sem o expoente, nós sabemos também, como no caso da equação acima, que o expoente é 1. Vamos olhar para os dois expoentes das incógnitas do x. Então, a gente tem aqui x ao quadrado e x elevado a 1. O maior vai ser o termo que tem x ao quadrado. Então, esse expoente 2, ele vai determinar o grau de toda a equação. Então, nesse caso, nós temos uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Deixa eu só corrigir. No exemplo abaixo dessa equação, nós temos 2x ao cubo igual a 16. Então, o expoente aqui do x é o 3, e é o único, né, caso, porque só aparece esse termo com x. Então, ele vai determinar o grau da equação. No caso, nós temos uma equação de terceiro grau. No quarto exemplo, nós temos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Então, o primeiro termo aparece com o expoente 2, x ao quadrado, e o segundo termo aparece o x sem expoente, e o terceiro termo não tem x. Então, aqui a gente identifica dois termos com a incógnita x, um expoente 2 e o outro com expoente 1. E o maior, novamente, aqui é o que tem expoente 2. Então, essa equação ela é do segundo grau. Equação do segundo grau. E no último exemplo, a gente tem x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. No caso, o maior expoente da incógnita é o 3. Então, essa equação é do terceiro grau. Equação do terceiro grau. Então, para identificar o grau de uma equação, identificamos o expoente da incógnita, o maior no caso, o maior expoente da incógnita, e ele vai determinar, então, o grau da equação. Então, agora, após nós identificarmos o grau das equações, nós vamos trabalhar apenas com as equações do segundo grau. Nos exemplos aqui, nós temos essa equação e essa equação como sendo equações de segundo grau, que a gente vai, a partir de agora, falar desse tipo de equação. Como acabamos de ver, né? Toda equação cujo expoente da incógnita, o maior expoente, for 2, ela vai ser caracterizada como uma equação de segundo grau. E toda equação de segundo grau, ela vai poder ser escrita da forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, todas as equações que aparecerem com essa forma, elas serão as equações do segundo grau, onde a gente pode identificar os termos a, b e c, que são os coeficientes da equação, e são sempre números reais com a diferente de 0. Por que a não pode ser 0? Porque se o termo a for zerado, some o termo da equação que tem o x ao quadrado. Então, a equação, esse termo aqui, deixa de existir, vai restar apenas um termo com x e um termo sem x igual a 0. Então, deixa de ser esse termo x ao quadrado, ele some, porque 0 vezes x ao quadrado vai dar 0, e a equação deixa de ser de segundo grau. Então, para que ela seja equação de segundo grau, a não pode ser 0. Lembrando que a, b e c são números reais, certo? Aqui é a forma geral que uma equação de segundo grau pode aparecer. Os termos b e c podem ser zeros, a gente vai estudar isso nas próximas aulas. Mas, por enquanto, nós vamos falar dessa característica aqui de escrita da equação de segundo grau, onde aparece sempre um termo com x ao quadrado, que é o primeiro coeficiente, que vai ser sempre a.
Deixa eu só mudar aqui. AX ao quadrado mais B, que acompanha um termo com x, mais C igual a zero. Então, o coeficiente A, ele sempre vai acompanhar o termo que tem x ao quadrado. Então, qualquer número que vier aqui do lado do x ao quadrado, ele vai ser, da incógnita, no caso aqui, ao quadrado, ele vai ser o coeficiente A. O termo onde x ou a incógnita aparece sem o expoente 2, né, com o expoente 1 no caso, vai ser o termo que a gente vai chamar de B, o coeficiente B. E o terceiro termo, onde não aparece a incógnita x, a gente chama de termo independente. E tudo isso aqui a gente vai igualar a zero. Então, para ter a característica de uma equação de segundo grau, ela vai aparecer sempre com esse formato aqui. Essa forma, que a gente chama de forma geral ou forma reduzida. Forma geral ou forma reduzida da equação de segundo grau. Então, vimos agora que a forma geral ou a forma reduzida da equação de segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas aí vale observar algumas coisas. A incógnita, no caso aqui, não necessariamente precisa ser x. Pode ser y, pode ser z, pode ser p, pode ser qualquer letra, certo? O que vai identificar a equação de segundo grau é o expoente, o maior expoente da incógnita sendo 2. E os termos b e c, que são os coeficientes que a gente chamou aqui b e c, eles podem ou não ser zero. O único que não pode ser zero é o a, que é o que acompanha o termo elevado ao quadrado, a incógnita que está elevada ao quadrado, certo? Vamos ver isso aqui nesses exemplos. Então, temos 3 exemplos. O primeiro exemplo, x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Então, se a gente compara essa equação aqui com essa equação aqui em cima, a gente vai ver que existe uma semelhança na forma de escrever as duas, não é? Então, existe um termo que está com x ao quadrado, existe um termo que está com x e existe um termo sem x. E uma igualdade, um sinal de igual a zero. Então, a partir daqui a gente pode ver que a incógnita dessa equação é o x. Então, aqui a gente já identifica que é incógnita. Incógnita é x, certo? É o termo desconhecido. E aqui também a gente identifica que existem os 3 coeficientes, A, B e C. O que acontece? Não aparece escrito aqui do lado do x ao quadrado, se a gente observar, nenhum número. Tá? Então, do mesmo jeito que acontece quando não aparece o expoente, quando do lado do termo que está x ao quadrado, do lado do x, da incógnita x, se não aparece nenhum número, é porque nós temos o 1. Tá bem? Então, 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Por isso que ele não é necessário de aparecer escrito, certo? Mas a gente tem ele lá. É a mesma coisa que acontece com o expoente. Quando não vem identificado, ele existe e é 1. Então, no caso aqui, a gente tem o coeficiente A igual a 1. O coeficiente B é o número que acompanha o x. Então, a gente tem aqui o menos 2, quando a gente compara com a equação, a forma geral aqui em cima. Então, B vai ser menos 2. Lembrando que o sinal acompanha
o número. Então, B igual a menos 2. E C, que a gente chama de termo independente, é o termo que não tem x. Então, novamente, comparando com a equação aqui de cima, a gente identifica que é o menos 40, vai ser o coeficiente C, seu termo independente. Então, C aqui é igual a menos 40. Na equação aqui de baixo, nós temos também uma equação de segundo grau, porque o maior expoente é 2, mas a gente tem uma incógnita, agora que não é o x, é o p. Então, a incógnita aqui identificada é o p. É isso? Aí vocês vão dizer, mas a estrutura da escrita dessa equação aqui está diferente dessa. Sim, nós podemos reescrever e organizar essas informações para chegar em algo parecido com essa escrita aqui de cima. Então, a primeira coisa, eu vou passar esse 25 para o primeiro membro da equação com o sinal negativo. Então, vai ficar p ao quadrado menos 25. Como eu tirei o 25 do segundo membro, vai ficar apenas 0, igual a 0. Aí você vê que já apareceu algo mais próximo do que está aqui em cima. Mas eu ainda posso melhorar isso. Por quê? Porque não aparece o termo com expoente 1. No caso aqui, seria P. Por que ele não aparece? Porque o B, que é o número que multiplica, o coeficiente que multiplica o x, no caso aqui vai ser o coeficiente que multiplica o P nessa equação, ele é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa, 0 vezes x vai dar 0. E não precisa eu escrever ele, porque ele vai zerar o termo que tem P. Mas assim mesmo eu posso ainda reescrever isso aqui colocando da seguinte forma: P ao quadrado mais 0 vezes P, ou 0P, menos 25 igual a 0. Então, aqui, nessa equação, eu consigo identificar claramente o termo que está ao quadrado, o termo que multiplica o P e o termo independente, que não tem a incógnita. Então, eu posso identificar que A aqui é igual a 1. Deixa eu só colocar a caneta aqui. A igual a 1, porque seria 1P ao quadrado, a mesma coisa que P ao quadrado. B é o termo que acompanha, o coeficiente que acompanha o P. Então, no caso aqui vai ser 0. E o termo independente, C, igual a menos 25, que é o termo que não tem incógnita, o termo que não acompanha x, ou no caso aqui a variável p. Certo? Então, só para lembrar aqui, para essa observação, que quando um dos termos não aparece, um dos coeficientes, a gente não consegue identificar na equação, como está nessa forma aqui, é porque ele vale 0. Ok? Então, 0 vezes qualquer coisa vai ser 0 e pode ser omitido da equação. Então, nessa mesma forma, a gente vai analisar o terceiro exemplo, onde aparece aqui 6y ao quadrado menos 9 igual a 0. Se a gente observar, aparece o termo com y ao quadrado, um termo com y elevado a 1, e não aparece o termo independente, que seria esse c. Mas aí, a gente pode completar a equação, reescrevendo ela, de forma que apareça esse termo, e esse termo vai ser 0. Certo? Então, vai ficar 6y ao quadrado menos 9y mais 0 igual a 0. Vê que quando eu acrescento esse 0 aqui, isso não altera em nada a minha equação.
quando eu acrescentei esse zero no primeiro membro. Eu só acrescentei ele para que a gente possa ver que a escrita da equação se aproxima com a escrita da forma geral, aqui em cima. E a partir daí a gente consegue identificar claramente quem são os três coeficientes, A, B e C. Então, a incógnita, no caso dessa equação, é a letra, né? No exemplo aqui é y. Então, a incógnita é o y. O a é o termo que acompanha o y ao quadrado, então a igual a 6. O b é o termo que acompanha y, então vai ser menos 9. O sinal sempre acompanha o número. E c é o termo independente que está zerado, então c igual a 0. Por isso que ele foi retirado da equação nessa primeira forma aqui que foi dada. Vamos agora ver mais um exemplo de uso da forma geral ou da forma reduzida, né, da escrita da equação de segundo grau nessa forma. E também vamos identificar os coeficientes A, B e C. Então, só para a gente relembrar, essa escrita aqui acima, que está em destaque, a gente viu que pode ser chamada de forma geral ou forma reduzida da equação do segundo grau. Então, eu vou botar aqui só para a gente. Essa aqui é a forma reduzida. Tá? Então, no exemplo aqui, ele pede para escrever essa equação, que você olha observando, não está na forma reduzida. Escrever ela da forma reduzida e depois que a gente escrever, a gente vai identificar os coeficientes, A, B e C. Então, primeira coisa, vamos reorganizar essa equação. Eu vou copiar ela aqui, abaixo, 2x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 1 menos x ao quadrado. Então, primeiro, inicialmente, nós vamos tirar tudo que está no segundo membro e colocar para o primeiro membro, fazendo a troca do sinal. O que é positivo passa negativo, o que é negativo passa positivo, para aparecer essa igualdade aqui da equação de segundo grau na forma reduzida. Então, reescrevendo, a gente vai ficar com 2x ao quadrado menos 7x mais 4. Esse 1 passa negativo, então menos 1. O menos x ao quadrado fica mais x ao quadrado igual a 0. Porque eu retirei tudo do segundo membro, não restou nada aqui desse lado, eu passei tudo para o primeiro membro da equação. Então, a gente fica só com tudo isso aqui igual a 0. Agora, eu vou juntar os termos que são semelhantes, tá? Lembra lá dos anos anteriores, já estudamos os termos semelhantes vão ser aqueles termos que têm, no caso aqui, o mesmo expoente. A variável x ao quadrado vai ser semelhante ao termo que tem x ao quadrado. E a gente vai trabalhar apenas com os coeficientes. Então, aqui a gente tem 2x ao quadrado. Esse mais x que está lá no final eu trago para cá, mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Menos 7x. Aqui eu já posso fazer uma simplificação, ó. Mais 4 menos 1 dá mais 3. Então, eu já posso escrever aqui o mais 3 igual a 0. E agora eu vou trabalhar com esses dois termos aqui, que estão com a mesma incógnita x ao quadrado. 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0.
Certo, gente? Então, eu só posso juntar x ao quadrado com x ao quadrado. Eu só posso juntar, somar ou subtrair x ao quadrado com x ao quadrado. O termo que tem x, eu só posso juntar com o termo que tem x. Então, eu tenho que observar isso. Eu não posso juntar, mesmo sendo x, a mesma incógnita, mas aqui elas estão com expoentes diferentes. Então, eu não posso fazer a soma ou a subtração desses termos, porque eles não são semelhantes, tá? Então, aqui, nessa forma aqui, eu já encontrei a forma reduzida da equação que eu tinha aqui em cima, que foi dada. Então, 3x ao quadrado menos 7x mais 3 é a forma reduzida, certo? A partir dessa forma reduzida, a gente pode identificar os coeficientes. Então, vamos ver aqui. Vou botar aqui coeficientes. São 3, né? O A, o B e o C. Então, olhando para essa equação aqui acima, eu identifico que A é o termo que acompanha, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, quem é que acompanha o x ao quadrado? É o 3. Então, A vale 3. Basta eu olhar para a minha equação aqui e olhar para a forma reduzida, certo? Então, eu tenho x ao quadrado aqui, eu tenho x ao quadrado. O número que acompanha o x ao quadrado é o que eu chamei aqui de A, então A vale 3. Aqui, para o segundo termo da equação, menos 7x. Então, quando eu comparo esse termo aqui com a forma geral, a forma reduzida da equação aqui em cima, eu observo que quem acompanha o x é o b. Então, o b vale menos 7. B vale menos 7. E o c é o termo que não tem x, é o que a gente chama de termo independente, ele não depende de x. Então, ele não aparece junto de nenhuma incógnita. Se a gente compara aqui, é o 3. Ó. O 3 está sozinho aqui e o termo que está sozinho lá em cima na forma reduzida é o C. Então, C aqui vale 3. Ou mais 3. Por sinal, aí, no caso do mais, não precisa identificar, né? Então, gente, primeiro nós escrevemos a forma reduzida da equação que foi dada, que não estava na forma reduzida, porque a gente simplificou os termos, certo? E escreveu um termo com x ao quadrado, um termo com x e um termo sem incógnita. Tudo isso igual a zero. Essa é a forma reduzida. Depois que encontramos a forma reduzida, nós conseguimos identificar os coeficientes A, B e C. Aí finalizamos a nossa questão. Então, gente, nessa aula nós finalizamos essa primeira parte, essa introdução sobre a equação de segundo grau. Nós ainda teremos outras aulas sobre esse assunto. Eu deixei para vocês no grupo da turma uma lista de exercício. Vocês clicam lá no link e acessam. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo ou pelo grupo ou pelas redes sociais aí, ok? Aguardo o contato de vocês. Até a próxima aula.